Tem uma outra informação: o governo de São Paulo disse ao Supremo Tribunal Federal que se compromete a adotar as câmeras corporais em operações policiais. Essa decisão foi informada no âmbito de uma ação que tramita na Corte depois de um pedido da Defensoria Pública do Estado. Em 2023, o Tribunal de Justiça havia rejeitado o pedido da Defensoria para obrigar a utilização do equipamento, que teria um custo anual aos cofres do Estado de 330 milhões de reais a 1 bilhão de reais. Com isso, o órgão recorreu ao STF, alegando suposto aumento da letalidade nas operações policiais em São Paulo. Nessa decisão, o STF afirmou que as câmeras beneficiam a população, a corporação policial e ao próprio Poder Judiciário. Vou começar essa com o Roberto Mota. Manifestação do governo paulista se comprometendo com o STF a usar as câmeras corporais em ações da polícia. Agora, o governo acaba cedendo ao STF e também à tese de que as câmeras corporais protegem população, a própria corporação e o Poder Judiciário. Mota. Eu não classificaria isso como uma cessão, Cariata. Eu acho que o governo não cedeu. O governo do governador Tarcísio de Freitas está procurando um caminho. Eu queria começar o meu comentário citando um tweet aqui de um espectador nosso, Marcelo Pires. Fez um tweet espetacular. Ele disse o seguinte: eu gostaria de ver político dos 3 poderes com câmeras corporais. Olha, político dos 3 poderes, entenderam o tweet dele? Enfim, a Defensoria Pública do Estado queria inicialmente obrigar São Paulo a colocar câmeras em todos os policiais. São Paulo tem aproximadamente 100 mil policiais militares. Pelas informações que eu tenho, um contrato fechado numa gestão anterior à do governador Tarcísio especifica o valor de R$ 9.400 por ano por câmara. Não é compra, é uma espécie de aluguel, pagamento por serviço. Então, cada uma dessas câmaras custa R$ 9.400 por ano. A câmara é fornecida como serviço, o equipamento fica no regime de comodado. Portanto, se todos os policiais militares de São Paulo usassem essa câmara, como a Defensoria queria, o governo teria uma despesa extra de 940 milhões de reais por ano, ou seja, quase R$ 1 bilhão de reais. É R$ 1 bilhão que não vai estar nas escolas, é R$ 1 bilhão que não vai estar na saúde pública, é R$ 1 bilhão que não vai ser pago em salários para os policiais. Eu vou dizer para vocês o seguinte: uma instituição que quer tornar uma despesa como essa obrigatória não é mais defensoria. Para mim, virou gastadoria. Você, Zé Maria, manifestação do governo do estado de São Paulo ao STF em relação ao uso das câmeras corporais, vale o mesmo comentário que você fez há pouco em relação às tornozeleiras? Eu não acho que isso seja uma decisão econômica. Está longe, muito longe de ser. A segurança não pode medir esforços desde que tem resultados. Sem a segurança não tem nada. Sem a segurança não tem educação, porque as pessoas não vão para a escola. Sem a segurança não tem investimentos. Ninguém monta uma empresa ou investe num lugar que não tem segurança, e não existe absolutamente nada sem segurança. Então não é uma questão de mais ou menos dinheiro, não é por aí. E sobre essa história de câmera, não dá ideia para deputado usar a câmera, não, porque eles já usam, viu? Os policiais, evidentemente, vão usar a câmera no trabalho, se houver essa obrigatoriedade. No Senado, na Câmara, no Supremo Tribunal Federal, já existe. Já tem uma TV. Todo mundo assiste o trabalho deles no dia a dia, né? Então, e eles adoram isso. Eles adoram um holofote. Dizem até que o Supremo mudou o jeito de fazer o julgamento depois exatamente das câmeras profissionais, que é a TV Justiça, né? Eu entendo, e de uma vez por todas, Daniel, tem que ficar claro que não se pode obrigar ou proibir um policial de usar nenhum equipamento. Isso não existe. Até a arma, há situações em que o policial não usa armas. Ou seja, isso tem que ficar a cargo do comandante naquele momento. Se o comandante entender que tem que usar câmera, deve usar escuta. Mas é ele que tem que definir. Usa capacete, não usa capacete, vai de moto, vai de cavalo, vai na viatura, vai de helicóptero. É assim, não pode uma lei ou uma decisão judicial regulamentar o policial.
A polícia tem que ter alternativas e tem que ter autonomia para trabalhar. Isso é tão óbvio. Como um comandante de um batalhão não sabe o que é melhor para o batalhão dele? Sabe, ele estuda. Os policiais não ficam marchando em indecisos cordões, como diz a música do Vandré, não. Ficam estudando. Os tenentes, os coronéis, eles estudam. Eles fazem cursos superiores, mestrado em segurança pública, vão para fora do país estudar. Essa história de tentar obrigar ou proibir, eu sou contra obrigar ou proibir, é o comandante. Se o comandante do batalhão disser, olha, tal pelotão vai fazer um trabalho amanhã de relações públicas, quero que use a câmera. Perfeito. É ele que vai definir. A lei e nem a justiça pode se intrometer numa ação tão especial como a da polícia, porque cada operação demanda um tipo de equipamento. Debate sobre o uso das câmeras corporais. Agora, Beraldo, a Defensoria alegou nessa manifestação ao STF o suposto aumento da letalidade policial em operações no estado de São Paulo. Beraldo. São Paulo é malvadão, né? Agora, eu só não entendi uma coisa, Zé. Você disse que investimento na polícia não tem limite, porque, afinal de contas, ninguém investe num lugar que não é seguro. Isso é verdade. Na segurança pública, né? É muito mais amplo, né? Não é só na polícia. A segurança pública, sim, quando chega na polícia, já perdeu. Isso. Então, mas a segurança pública, o Brasil tem um investimento pífio em segurança pública. Eu trouxe o exemplo aqui. Enquanto o estado de São Paulo tem um orçamento de 8 milhões de dólares para a polícia militar e civil, só o Congresso americano autorizou, desta vez, 60 bilhões de dólares. São 300 bilhões de reais só para ajudar a Ucrânia na guerra. Quer dizer, isso dá dimensão do quanto um país que leva segurança pública a sério investe no seu território. E veja como nós não levamos segurança pública a sério. A realidade das polícias em São Paulo é absurda. O que passa a Polícia Civil, que muitas vezes não tem papel higiênico numa delegacia, não tem papel sulfite para imprimir um boletim de ocorrência. Essa é a realidade. Tem que fechar a delegacia, porque a delegacia não está em condições de operar. Não tem gente para ficar na delegacia à noite, nos finais de semana. Deixa, às vezes, uma cidade desassistida. Sabe? Então, assim, carros quebrados, não tem dinheiro para comprar pneu, para trocar pneu de viatura. Essa é a realidade. Então, a gente olhar para o orçamento da segurança pública, que obviamente no Brasil também se reflete nas polícias, e dizer que cabe, que faz sentido, nesta matemática que nos trouxe o Mota, embutir esse custo para ter câmeras. Câmeras para quê? Para punir o policial. Mas a letalidade caiu, claro, porque o policial não vai fazer o que o trabalho dele exige que ele faça, simplesmente porque hoje você tem todo o ambiente de veículos de imprensa, a partes do judiciário e do Ministério Público que estão prontos para apontar o dedo no nariz do policial e condená-lo como se ele fosse o bandido. Qual é o estímulo que se tem de fazer uma coisa dessa? É absolutamente nenhum. Porque policiais que são mortos, policiais que são atacados, como foram no litoral de São Paulo, quando tem uma resposta à altura que a Polícia de São Paulo promoveu, não faltaram aqueles para atacar, não faltaram aqueles para demonizar a polícia, não faltaram aqueles para ir às ruas, protestar e pedir o fim da polícia. Então esse é o país que vivemos, a gente não pode adorar essa pílula, não. Esse é um tema que gera muita discussão. Agora, Mota, casos de violência, até erro policial, erro em uma operação, a gente já viu vários, né? Aqui no Brasil e também em outros países. Eu acho que em todos os setores há bons e maus profissionais. Você já se colocou contra a obrigatoriedade do uso da câmera corporal, mas em alguns casos você não acha que poderia utilizar, inclusive as forças policiais, não que essa imagem precisasse ser divulgada, mas inclusive para um estudo interno ou para proteger mesmo os policiais, para que lá na frente alguém não diga, não, eles foram grosseiros comigo, a abordagem foi incorreta e por aí vai? Não, eu não acho, Caniato, porque por simples analogia,
a gente consegue pensar em outras profissões que são igualmente críticas e importantes para nós e que nas quais nunca se cogitou o uso de câmeras. Por exemplo, quando você é atendido por um médico, né, no hospital público. Ora, a gente já viu um caso aqui no Rio de Janeiro de um anestesista que abusava sexualmente de pacientes numa sala de parto. E como é que descobriram ele? Descobriram porque enfermeiras corajosas filmaram com a câmera de celular. Nem por isso as pessoas começaram a sugerir que os médicos passassem a usar câmeras penduradas no pescoço. Tá? Outras profissões, por exemplo, a profissão de professor, vira e mexe, a gente vê cenas bizarras de professores doutrinando alunos, humilhando alunos em sala de aula por suas posições políticas ou dizendo barbaridades. Nem por isso a gente sugere que os professores passem a andar com câmeras. Né? A gente pode pensar uma série de outras profissões, especialmente no serviço público, com as quais nós temos que lidar e que tem um impacto gigantesco, nas quais existe a possibilidade da gente ser tratado de uma forma inadequada. Né? Em inúmeras situações, você pode, inclusive, estar em posição de receber um pedido de propina ou de dinheiro para facilitar. Nem por isso a gente sugere que todo servidor público ande com a câmera no pescoço. Por que a polícia? Por que essa predileção, essa tentativa de querer caracterizar a polícia como brutal, como violadora de direitos? É importante a gente pensar numa coisa. A polícia aqui no Brasil, presta atenção nisso, ela só é notícia quando erra. Eu citei o caso aqui, é fácil de todo mundo confirmar. Nós tivemos um sequestro de um ônibus na rodoviária aqui do Rio de Janeiro, onde se esperava uma catástrofe. O sequestro foi resolvido pela polícia de forma exemplar. Em qualquer lugar do mundo, na manchete do dia seguinte, estaria lá: sucesso espetacular da polícia do Rio de Janeiro, resolveu esse sequestro sem nenhum morto, né, da melhor forma possível. As manchetes do dia seguinte, da maioria dos jornais, dos que eu vi, nem mencionavam a palavra polícia. Encontravam um jeito de dar essa notícia sem falar da polícia e sem fazer qualquer elogio ao desempenho dela. Então a gente tem que dar um passo para trás e entender que o que está acontecendo aqui não é uma questão técnica, não é uma questão de vamos usar uma tecnologia para facilitar. Isso não tem nada a ver com preservação dos direitos do cidadão, até porque eu acabei de publicar hoje à tarde, no meu tweet está disponível para todos os nossos espectadores, publiquei mais uma vez um estudo do Departamento de Justiça do governo americano de 2018, que diz que não há evidência. É um estudo que examinou 70 pesquisas que foram feitas sobre essas alegações de que as câmeras melhoram a segurança dos agentes, aumentam a qualidade das provas, reduzem as queixas de abusos policiais. Não há nenhuma evidência disso. Então, vamos praticar aquilo que é conhecido como segurança pública baseada em evidências. Não há evidência nenhuma. Então, para que colocar câmera no policial? Essa é a pergunta que não foi respondida ainda. Pois é, para fechar, Zé Maria, essas propostas que justamente sugerem ou obrigam o policial a utilizar câmeras corporais são consequência de poucos e pontuais episódios de erros policiais, que é preciso destacar, né? A grande maioria dos policiais das polícias de todo o Brasil protegem a população, fazem o bem e acertam muito mais do que erram, né? Renato, eu tenho dificuldade, assim, de entender onde está a polêmica dessa história. Para início de conversa, obrigar um médico a usar câmera é a mesma coisa de obrigar um policial para usar estetoscópio. Não combina, é diferente a atividade. Mas, por exemplo, para identificar se vai ter erro médico ou não, uma cirurgia, por exemplo. Sim, mas já existem evidências ali que não precisam da imagem, né? A cirurgia tem uma história, conta a história, o corpo fala, tem uma história, né? E até pela preservação do paciente, isso é proibido, isso é antiético, isso dá cassação de CRM se você filmar uma cirurgia ou se você identificar o paciente. Hoje, aqui em Brasília, foi fechada uma tenda exatamente por falta de atendimento individual.
até o receituário é segredo profissional entre o médico e o paciente, não tem menor cabimento. Professores, existem várias escolas, meu filho estudava numa escola que tem câmera na sala de aula. Várias escolas têm câmera na sala de aula. E esse negócio de não pode usar, por que não pode usar? Pode usar uma câmera no policial? Sim, por que não? Que medo é esse? O que o policial faz tão de terrível que provoca essa polêmica toda? É por isso que eu acho que quem deve definir isso é o comandante da operação. Não tem que ter esse ódio da Câmara, essa raiva da Câmara, ou amor à Câmara, achar que isso vai resolver. Não vai. Eu não entendo, sinceramente eu não entendo essa polêmica. Esconder o quê? E obrigar o quê? Nada, quem tem que definir é o comandante. Lei nem decisão judicial devem interferir nisso. Quem tem que decidir é o comandante. Nesse caso, vamos usar câmera. Nesse caso, não vamos usar câmera, assim por diante. Cada profissão tem suas características. Eu entendo, eu acho, né? Deve ter algum motivo para não usar, que o policial tem que usar cada vez mais tecnologia. Já existem tecnologias, mas na proteção do policial, não é para acusar policial. Eu acho um absurdo polícia subir um morro sem tecnologia. Que tecnologia? Câmera não virada para o policial, mas para frente, né? Escuta para alguém de trás, dá para ele o que está acontecendo lá na frente. Isso já é usado numa guerra. Uma guerra. Então, por que os policiais... tem, eu não estou sabendo, porque não é possível que um policial entre em 2024 no morro de peito aberto sem saber o que tem ali na esquina. É preciso tecnologia. Mas quem tem que saber o que usar e onde é a polícia. Há casos em que a pistola é melhor do que o fuzil. É uma arma de pontaria longa, mais difícil, mas ela é de combate rápido, assim, muito mais eficaz do que fuzil. Fuzil é mais difícil de movimentar e tem uma pontaria melhor. Então, quem vai definir isso? A justiça vai definir, nesse caso, não pode usar fuzil? Então, assim, é uma coisa que o comandante do pelotão ou do batalhão tem que definir. Não pode obrigar e nem desobrigar. Eu vou trazer o contraponto, Cristiano Beraldo. Agora, Beraldo, várias dessas manifestações e discussões vieram à tona depois do episódio do George Floyd, né? América em Chamas. Pois é, e aí, essa questão do George Floyd, eu acho que o Zé, você devia vir para os Estados Unidos para debater isso aqui. Porque a sua ótica sobre a questão das câmeras, ela é válida para um lugar Beraldo, onde eu entrei numa viatura policial nos Estados Unidos, eu nunca vi tanta tecnologia, viu? Uma viatura lá aí Exato. É super equipada. Exatamente, e o policial ele fica com aquele carro ali, responsável por aquele carro, ele roda 24 horas por dia no carro da polícia, tudo bem cuidado, tem gasolina, ele vai para onde precisar ir, não tem problema nenhum. A pistola dele está sempre carregada, ele tem curso de tiro, se alguma coisa sair errada, a corporação vai defendê-lo. Então, é uma concepção de polícia completamente diferente do Brasil. Quando a gente olha para o Brasil, Zé, a gente não encontra respaldo para essa ótica de que o policial não tem nada a esconder, de que deveria caber ao comandante escolher. Eu concordo com você. O problema é que estas imagens, elas são utilizadas, via de regra, contra a polícia. É um desestímulo ao trabalho da polícia. Por quê? Porque dos mesmos autores da saidinha, dos mesmos autores da compultura para preso, dos mesmos autores de que preso é uma vítima da sociedade. Esse tipo de pensamento é o mesmo pensamento que está ávido para ter um monitoramento permanente dos policiais. Você acha que o policial americano... Desculpa se eu entendi mal, mas você acha que o policial americano está preparado e ele pode usar câmera e o brasileiro não está preparado para usar e não pode usar, é isso? Não é o policial, Zé. Nos Estados Unidos, o policial usa câmera porque a sociedade está do lado da polícia. O Ministério Público está do lado da polícia. A Justiça está do lado da polícia. O único que não está do lado da polícia é o criminoso. Então, quando ele usa a câmera, quando ele pega a pistola dele e dá 18 tiros num bandido, no marginal, ele não vai encontrar na sociedade o apontar de dedos,
Ai, seu assassino, ele só tinha estuprado, ele só tinha matado uma criancinha, pra que dar 18 tiros? Porque a câmera mostrou, o que aconteceu. Mostrou, né? e sabe a câmera serve como defesa do policial. Dele, que a câmera mostrou? A câmera mostrou o que aconteceu e ele não tem nenhuma preocupação porque ele faz uma atuação profissional. A arma está lá para ser usada, em defesa dele, em defesa da sociedade. Então, marginal, que não respeitou a ordem da polícia, sabe que está sujeito a levar tiro. Agora, no Brasil, você já tem a câmera da bandidagem. Sempre tem alguém agora filmando. Quantos e quantos vídeos a gente vê na internet todos os dias de pessoas filmando uma abordagem policial e mostrando, olha só, abordagem hostil, olha só como o policial não foi respeitoso, não falou com licença, nem muito obrigado, nem por favor. Então, essa é a lógica que prevalece em relação à polícia no Brasil atualmente. Isso é absurdo. A polícia, ela não tem um papel de ser esta figura que vai chegar, olha, por favor, senhor, pois não, me dá licença, eu vou lhe levar preso, porque o senhor acabou de cometer um assalto, o senhor também está portando uma arma ilegal, e o senhor deu um tiro nessa senhorinha aqui que estava passando, e infelizmente ela veio a óbito. O senhor quer mandar umas flores para a família dela? Então se espera que a polícia tenha esse tipo de conduta. Isso é absurdo, Zé. Isso é absurdo. A polícia tem que ser polícia. A polícia tem que estar bem equipada, como você falou, com tecnologia para realizar o seu trabalho. E não tendo gente em veículos de imprensa, em setores da sociedade e, sobretudo, setores da política, demonizando o trabalho que a polícia faz. Esse é o grande problema. A abordagem também tem que ser educada e ler os direitos, né? Você tem direito a um telefonema, tem direito a um advogado, tem direito de ficar em silêncio, porém tudo que disser servirá contra o senhor nos tribunais. Esse é o jargão dos americanos e isso não tira a educação do policial, né? Pode ser rigoroso e é evidente que existem diferenças abissais entre o policial daqui e o policial norte-americano, as câmeras norte-americanas nos carros, a todo momento a central da polícia aí, dependendo evidentemente da cidade, tem noção onde está o carro, a localização dele, o que está acontecendo, porque vê imagens e assim por diante. Então, eu acho que a tecnologia é fundamental em todas as áreas, absolutamente toda. A técnica tirou o homem da caverna e de lá para cá só vem melhorando, né? Só vem melhorando e não há retorno. Toda a tecnologia deve ser aplicada em todas as profissões. Na polícia é muito mais, porque está envolvendo a vida do policial, um pai de família que está ali em nome do Estado, fazendo cumprir a lei e protegendo a sociedade. Então, eu cobro todos os dias exatamente tecnologia nas polícias, né? Agora, o que a gente vê? É uma delegacia de polícia toda desatualizadas, o agente usando o próprio celular, né? Fazendo trabalhos extras, às vezes até com o próprio carro. É assim que está a segurança pública. Aí você disse, mas a realidade... Mas tem que adequar a realidade, porque sem segurança, olha, eu sou defensor da educação aos extremos. Acho que qualquer mudança, qualquer mobilização social passa por educação. Mas eu acho que sem segurança nem a educação funciona. Pois é, só para fechar, eu vou passar para o Roberto Mota, pegando justamente esse debate entre o Beraldo e o Zé, mas sobretudo a fala do Beraldo, Mota, em relação a essa percepção da população e de muitas instituições em relação à polícia, né? Muito diferente do que acontece em outros países. O Beraldo deu o exemplo dos Estados Unidos e do Brasil. Como houve essa formação de ideia e percepção sobre a polícia no Brasil, hein, Mota? Claro, não generalizando, existem lugares e lugares, né? As diferenças entre Estados Unidos e Brasil vão muito além da polícia, mas dentro da estrutura da polícia, as diferenças são gigantes. A polícia com a qual o americano geralmente tem contato é uma polícia municipal. Ela responde ao prefeito. Em várias dessas cidades, os policiais não têm o status de servidor público que tem aqui no Brasil.
Eles podem ser demitidos a qualquer momento e o prefeito tem, o chefe de polícia tem liberdade de contratar outros. Lá a polícia tem ciclo completo, é a mesma polícia que patrulha as ruas e investiga. Então as diferenças são grandes demais para a gente repetir, para a gente dizer platitudes aqui como se estivesse entendendo o que está acontecendo. Essa história de tecnologia é para ser usada, meus amigos, a gente mora num país onde tem uma grande região metropolitana que está com as operações policiais suspensas por ordem judicial desde 2020. Essas operações foram suspensas justamente nas áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Não precisa nenhuma tecnologia para entender o que está acontecendo, né? Eu quero ver como é que você vai explicar para um policial que tem a sua capacidade de atuar constrangida dessa forma, e a gente vê outros tipos de constrangimento diariamente aqui. A gente viu há 3 meses atrás um policial em Minas Gerais covardemente assassinado por um criminoso que deveria estar na prisão, mas estava solto por causa de um absurdo que a gente já comentou aqui, que se chama saidinha. E aí a gente não tem o direito de achar que o problema da polícia brasileira é falta de investimento ou falta de tecnologia. O problema da polícia brasileira é que ela tem a legitimidade dela atacada todos os dias. E a maioria da mídia, nós somos, graças a Deus, uma exceção, só fala da polícia para falar mal. Então, que tipo de imagem as pessoas vão formar da polícia? Imaginem os jovens, que toda vez que ligam a televisão, entram na internet, só veem as pessoas falando mal da polícia. O que é que eles vão imaginar? Ora, para melhorar a segurança pública, vamos acabar com a polícia, né? É o que muita gente defende.